Olá, estamos de volta para mais uma aula, né? Hoje, como havíamos dito na aula passada, vamos fazer uma pequena introdução, só uma pequena introdução sobre integrais múltiplas, e na aula seguinte a gente começa a entrar realmente no assunto, que é a parte de integrais duplas e depois integrais triplas. Ok? As ideias são bastante simples e similares ao que a gente já viu no cálculo 1 para o cálculo das integrais, tá certo? Então a gente vai tentar mostrar que as coisas ocorrem de maneira bastante similar, né? Integral definida. Aqui a gente vai lembrar o que a gente fez no cálculo 1, né? A ideia foi a seguinte: a gente tinha uma função definida no plano cartesiano, né? Certo? Era necessário que essa função tivesse valores sempre positivos, né? Por isso que essa linha que eu acabei de fazer é o gráfico da função, tá certo? Supondo que a função está definida no intervalo de A até B, tá ok? Então, este é o gráfico da função. Suponha que nosso objetivo é calcular essa área daqui, né? Ó, essa área aqui todinha, tá certo? Da função até o eixo x dentro do intervalo AB. Perfeito? Olha só. O que a gente tem? A gente tem o seguinte: se esse negócio aqui fosse um retângulo, né? Ó, completando aqui fosse um retângulo, né? Claro que esse cara aqui é o f de A, aqui é o f de B. Tá certo? Aí era fácil. Era só pegar B menos A vezes o f de B, a gente teria essa área, que seria maior do que a gente pretende, porque a área que a gente pretende é da curva até o eixo X, tá certo? Eu vou apagar aqui essas linhas, a gente já sabe o que a gente quer, tá certo? Aí, ó, aí a ideia que a gente colocou para vocês foi a ideia do Riemann, né? O que o Riemann fez? Vamos dividir isso aqui ao meio. Aí a gente forma esses dois triângulos, né? Ó, este aqui e este outro aqui, né? Ó. Tá ok? Ó, como você pode ver, são esses dois triângulos aqui, ó, né? Ó. Retângulos, aliás. Ó. Aí, novamente, a gente, infelizmente, não tem a área, mas ela já está muito melhor do que a anterior, né? Ó. Comparando a anterior com essa, em relação à área que a gente pretende realmente, ela já está bem melhor. Tá ok? Aí o Riemann percebeu isso, né? Ele percebeu que se ele fosse dividindo em mais triângulos, ele podia até não ter a área exata. Entretanto, os valores que ele estaria encontrando, deixa eu desenhar de novo, né? Que eu encostei aqui. Os valores que ele estaria encontrando, né? Seria bem melhor. Então, o que ele fez? Então, vou dividir em mais partes, né? Digamos aqui, né? Tá certo? Aí pegou esses pequenos triângulos e calculou, retângulos, aliás, e calculou a área de cada um, né? Aí, novamente, apesar de não termos a área exata, teríamos uma aproximação melhor. Então, o que ele fez? Chamou esse aqui de x1, esse aqui de x2, aí suponha que dividiu em n partes, de x1 até xn mais 1 pontos, dá n pedaços, né? Cada pedaço de comprimento xi mais 1 menos xi. Tá certo? Se você pegasse um ponto, sei lá, pegar um dos dois, pegar o xi, que vai ser, supondo que o i varia de 1 a n, né? Se eu pegar o i variando de 1 a n, aí eu vou ter, gero todos os pontos, tá certo? O x. Aí eu gero todos os pontos, né? Aí se eu pegar dessa forma aqui, ó, o i pertencente a esse conjunto aqui é 1
2 até o n, né? Tá certo? Se eu pegar um ponto aqui, por exemplo, xi, tá ok? E fizer f de xi vezes o ΔX, isso aqui dá uma área que eu vou chamar de área I, que seria cada pedacinho desse, né? Tá certo? Aí, ó, isso aqui, ó, se eu pegar, deixa eu mudar aqui rapidinho, pegando desta forma, como a gente fez no cálculo 1, né, ó, a área total que eu estou querendo seria o somatório disso, né? Ó. Na verdade, não seria, seria aproximadamente o somatório disso. E, como eu disse ali em cima, variando de 1 até n, tá certo? F de xi vezes ΔX. É claro que isso não dá a área, mas dá bem aproximado, tá certo? Bom, o que, que o Riemann percebeu? O Riemann percebeu o seguinte, que se você fizesse o limite quando n tende a infinito desta somatória, sobre essas condições, f sendo uma função positiva e contínua no intervalo AB, tá certo? Esse limite existe, perfeito? E ele é justamente a área, tá ok? Outra coisa que ele conseguiu provar é que isso aqui dá exatamente a integral de A até B de fx dx, tá certo? Então, ó, para achar volumes em R3, a gente vai seguir a mesma ideia. Lembre que nossas funções são de duas variáveis e os gráficos são superfícies, tá ok? Então, vamos lá. Então, a gente vai pegar essa ideia e levar para o R3 para calcular volumes, tá certo? De sólidos cujo topo, né? A base vai ser um retângulo inicialmente, tá certo? As laterais praticamente retangulares. Agora, o topo, né? Tá certo? Vai ser sempre o gráfico de uma função. Aí por isso que as laterais não são exatamente retangulares, né? Porque o topo não vai ser um plano, tá ok? Um plano paralelo à base, né? Então, aqui, ó, eu estou só lhe mostrando, repetindo como é que a gente fez, né? A gente subdividiu em n pedaços o intervalo AB, cada pedaço com esse tamanho, né? Ó, tá ok? Tá? Aí, chamamos isso aqui de soma de Riemann, e quando n tende a infinito, isso aqui dava exatamente a integral ou a área, né? No caso da função ser positiva, tá certo? Então, é isso aí, ó. Aí o esquema é esse aqui, olha só. Tá? No caso da função ser positiva, isso aqui dava exatamente a área sob a curva, né? Até o eixo x. Tá certo? Aí, ó, o nosso problema agora. O nosso problema é o seguinte, ó. Agora eu tenho um gráfico que é uma superfície, digamos. Faça essas linhas aqui para dar a ideia de tridimensionalidade, não é? Ó? Tá certo? Aí aqui, ó, eu tenho o eixo Z, aqui o eixo Y e aqui o eixo X. Acho que deu bem a ideia de tridimensionalidade, né? Ó. Aí, ó, nessa extremidade aqui, ó, eu vou ter este ponto que eu vou colocar aqui. Nesta outra, eu vou ter este ponto aqui. Nessa daqui, eu vou ter este ponto aqui. Nessa daqui, eu vou ter este outro ponto. Aí, ó, aqui, ó, de tal maneira que aqui a base forma um retângulo. Tá certo? Suponha que essa figura aqui, que é a sombra, né, do gráfico da função f, é um retângulo, né? Deixa eu arrumar aqui esse eixo x para que ele cubra todo. Deixa eu esticar ele aqui mais um pouquinho, tá certo?
eixo X. Aí tá aqui, né, ó. Esse aqui é o B. Esse aqui é o A. Esse aqui é o C. Eu vou esticar ali o Y também, para ficar direitinho, né? Opa. Y. Aí esse aqui é o D. Aí suponha que essa figura aqui no chão, né, ó, é um retângulo. Tá certo? Tá ok? O que que a gente fez lá no cálculo 1? No cálculo 1, a gente não tinha volume, como a gente tem aqui. A gente tinha área, né? Tá certo? Aí o que que a gente fez lá? Dividiu o intervalo AB em N pedaços. Tá certo? Que aqui, ó, em vez de dividir em N pedaços, eu vou dividir em M pedaços. Tá certo? De tal maneira que eu vou criar aqui, ó, essas linhas em cada pedaço lá, né? Suponha que eu fiz isso, né? Olha aí. Essas linhas em cada pedaço. Suponha que elas são paralelas todas, né? Aí eu vou ter aqui, o A vai ser, de novo, o meu x1. Aí eu vou ter aqui um ponto que vai ser o x2, x3, etc., até o x m mais 1, que vai ser o B, né? O xm mais 1 vai ser o B. Aí, da mesma coisa, eu vou fazer aqui no y, né? Tá certo? Vou fazer a mesma coisa aqui no y. Aí eu crio essa malha de pequenos retângulos, né? Aí esse aqui eu vou chamar também de y1, aí y2, y3, etc., até o yn mais 1, tá certo? Então, aqui, ó, eu vou ter m pedaços no intervalo AB. E aqui, n pedaços no intervalo CD. De tal forma, tá certo? Que cada pedacinho, que eu vou chamar de delta xi, vai ser como antes, o xi mais 1 menos o xi. Só que agora eu tenho o delta yi, que eu vou chamar de yi mais 1 j, né? Chamar de j, yj mais 1 menos xj. De tal maneira que o i pertence ao intervalo 1, 2 até o m, e o j pertence ao intervalo 1, 2, 3, etc., até o n. Tá ok? Ó, o meu objetivo é calcular o volume a partir dessa tampa aqui, que é o gráfico da função, até o plano xy, tá certo? Veja que no chão, ó, eu tenho um retângulo, né? O problema é o topo, que se o topo também fosse um retângulo paralelo ao chão, seria um paralelepípedo e seria fácil de calcular, tá certo? Seria só multiplica todas as arestas e nós teríamos o volume. Mas o problema é esse topo, né? Então, o que que eu sei? Eu sei calcular a área, por exemplo, de um quadradinho desse aqui, ó, que eu vou pintar aqui, né? De um retângulozinho, quadradinho, retângulozinho, porque pode ser quadrado, pode não ser, né? Eu sei calcular a área desse retângulo aqui. Perfeito? Quem é a área desse retângulo? É fácil. Eu vou chamar de delta AI, que vai ser AIJ, né? Que vai ser delta XI vezes delta XJ. YJ. Perfeito? É essa área aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó, é o nosso delta YI. E este pedacinho aqui, né, ó, é o nosso delta. Não, na verdade, esse é o I, e aqui no I é o J, né? Tá certo? Tá. Aí o que eu tenho que fazer? Ó? Aí eu subo aqui, né, ó. Só nesse quadradinho eu consigo formar esta figurinha aqui, né, ó. Digamos aqui. Que dá, se eu pegar um ponto qualquer aqui, ó, aqui dentro
que eu vou chamar de ZI, tá certo? Aí, ó, esse tampo aqui, ó, pode estar um pouco acima ou um pouco abaixo, dependendo desse ZI aqui, né? O que eu estou pegando aqui, né? Ó, desse ZI. Tá ok? Mas quem é esse ZI? É a imagem de XI e YI. Perfeito? Eu vou tomar isso como altura desse pequeno paralelepípedo, porque eu sei calcular a área de um paralelepípedo. Perfeito? Aí, calculando essa altura, a área não, o volume do paralelepípedo, tomando o ZI, que é o F de X, Y, YJ, né? Desculpe. Como altura, né? É IJ também. ZIJ. Como altura, aí eu tenho o volume desse paralelepípedo aqui, né? Então, eu vou ter assim, ó, o delta VIJ, que vai ser igual a o F XI YJ vezes esse A, o delta AIJ. Tá certo? Claro que quando eu pegar o somatório de todos, né, ó, o I variando de 1 até N, M, né? E o J variando de 1 até N, de 1 até o N, né? Ó, tá certo? Desse delta V e J, que eu não vou escrever, já sei como é que ele é, tá certo? Isso aqui, é claro que não dá o volume. Dá um valor bem próximo do que seria o volume, tá certo? Tá? Quanto maior forem o N e o M, eu não vou ter exatamente o volume, mas vou ter um valor bem próximo, pode ser um pouquinho maior, um pouquinho menor, tá certo? Aí, olha o que é que eu vou fazer agora, exatamente o que o Riemann fez, porque esse é o procedimento pensado pelo Riemann, tá ok? Como eu quero o volume todo desse retângulo aí, ó, cujos lados são B menos A e D menos C, tá certo? Essa é a base do nosso sólido, né? Que a gente quer calcular o volume, tá certo? Como eu lhe disse, não dá o volume, mas se eu pegar o limite quando o n tende a infinito e o m também tende a infinito, ambos tendem a infinito, né? Esse somatório, I variando de 1 a n e o J variando de 1 a n, tá certo? Desse delta V e J, vai dar exatamente o volume, porque como antes, antes no cálculo 1, a gente encurtava a base. Agora que a gente está encurtando todos os retângulos, né? Está fazendo eles tenderem a ficar só um pontinho. Então, quando eu juntar tudo, nesse somatório com n tendendo a infinito e o m tendendo a infinito, isso dá exatamente o volume. Bom, aí o que o Riemann percebeu também? O Riemann percebeu também o seguinte, ó, que isso é exatamente a integral dupla dessa região que eu vou chamar aqui de R, né? Eu vou chamar essa região todinha de R, da função f de xy pelo elemento de área. Quem é esse ideal? Esse ideal seria esse delta IJ, né? Ó, com pedaços ínfimos, né? Que seria exatamente o seguinte, ó. O dA pode ser dy dx ou dx dy, né? Lembra que isso aqui, ó, é o incremento da variação lá naquela integral simples do cálculo 1. Perfeito? A ideia aqui é a mesma, só que são dois, né? Ó, porque a função tem duas variáveis. Tá ok? Nosso próximo passo, saber como calcular isso daqui, né? Ó, porque a gente não vai calcular dessa forma, a gente vai calcular desta outra aqui, né? Ó, essa outra que a gente vai usar. Tá certo? Então, o Riemann conseguiu provar que isto aqui dava isso, né? Tá certo? Então, é a partir disso que a gente vai fazer o nosso estudo, tá? Então, aqui a gente vai fazer só uma repetição, né? Então, como eu lhe disse, olha só, a ideia é a seguinte, veja que a precisão desse segundo desenho é bem maior do que esse primeiro, né?
dos paralelepípedos formados. A ideia era essa, né? A gente mostrou para uma, mas a gente vai ter infinitos, perfeito? Para obter a área, o volume, desculpa. Né? Então, volumes integrais duplas, como ele disse. A única exigência é que a função tenha todos os valores de z positivos, né? Para ter volume. Né? Então, suponha o seguinte, que eu tenho uma função que está definida nesse retângulo, como eu fiz lá no desenho. Tá certo? Aí, ó, essa região é justamente o que nós temos lá no desenho. Se aqui fosse o eixo X, o eixo Y e esse o eixo X, eu estou desenhando só a base, né? Então, nós teríamos esse retângulo aqui, ó. Tá certo? De A até B e de C até D. Aí a gente sabe que aqui está saindo o eixo Z, né? Ó, na direção da tela, na sua direção que está assistindo. Tá ok? E aí, os valores no D é que são as alturas de cada retângulozinho. Perfeito? Que nós obtivemos a partir desse retângulo maior. Tá certo? Suponhamos que F é maior ou igual a zero, seja S o sólido que está contido na região acima do R e abaixo do gráfico de F, como nós mostramos no exemplo lá, né? Tá certo? Aí seria esse o esquema, como ele disse. Aí o que é que nós fizemos? Nós dividimos aqui, né? Em M pedaços. E aqui o CD em N pedaços. De tal maneira que quando a gente construiu as retas aqui, né? A gente obteve N vezes M pequenos retângulos. Quando a gente os fez ir para infinito, que foi a mesma ideia do Riemann, tá certo? A gente obteve o volume do topo aqui, né, ó, que é o gráfico da função, até o chão, que é o plano XY, né? Dentro da região R, que é o produto cartesiano do intervalo AB com o intervalo CD, tá ok? Então, S é XYZ, pertencente ao R3, né? Tá o quê? O Z varia de 0 até F de XY, né? Ó, que é do chão, né? Ó, até aqui o gráfico da função. Essa é a variação do Z. O Z está aqui todo dentro, né? Todos os pontos X, Y, Z estão aqui dentro. Perfeito? O objetivo é determinar o volume de S, como eu lhe disse, e como eu lhe expliquei anteriormente. Então, está só fazendo uma formalização pouco melhor. Ok? Dividir o retângulo R em subretângulos, não é? Como eu lhe disse, M subretângulos, né? Aqui a gente usou I mais 1. Aqui ele fez diferente. I menos 1 e I, que dá na mesma. Se eu chamar esse aqui de I, esse aqui é o I mais 1. Tem uma unidade a mais, né? São pontos consecutivos, tá certo? Nos quais a gente pegou o intervalo AB, né? A gente pegou o intervalo AB e dividiu, né? O intervalo AB, aí dividiu, aqui, ó. Não precisa ser do mesmo tamanho, não. Podia ser em tamanhos diferentes. Esse sendo x1, esse sendo x2, esse sendo x3. Bom, do jeito que ele fez aqui, ó, é até o xi. Como do jeito que nós fizemos, seria i mais 1. Mas do jeito que está feito aqui, é até o xi. Tá certo? Então, vamos continuar. Tá certo? Então, eu tenho M intervalo aqui, outra coisa diferente do nosso, que no nosso lá, cada pedaço desse podia ter um tamanho qualquer. Aqui não, os tamanhos são fixos, são B menos A dividido pela quantidade. Ou seja, quando você faz o M para infinito, você faz esse lado tender a zero. Tendendo a zero, né, esse lado tende a ser só um ponto. Tá ok? Mesma coisa para o outro, só que com N subintervalos, y e mais um y, e todos do mesmo tamanho. O comprimento é o mesmo, como eu estou lhe dizendo aqui, do que está aqui no slide. Da maneira que nós fizemos, o comprimento não precisam ser os mesmos. E vai funcionar da mesma forma. Tá certo? Então, vamos lá. Segundo, traçando retas paralelas aos eixos coordenados, passando pelos extremos dos subintervalos, formamos os subretângulos. Né? No caso aqui, ó, são subquadrados porque eles são do mesmo tamanho. Né? Tá certo? São mais que retângulos, são quadrados. Tá ok? Né? Isso aqui é só um quadradozinho, né? Ó, só um pequenininho daquele. Aquele que a gente chamou, isso aqui, ó, se eu fosse calcular a área seria delta A e J, como a gente chamou. Tá certo? Vamos continuar. Cada um dos quais com área delta A, delta X
ΔY. Como eu disse, ó, aqui vai ser, se eu chamar esse aqui de ΔXi e esse aqui de ΔYi, como eu fiz, aqui seria o ΔXi vezes YJ, e aqui seria IJ, como nós fizemos. Tá certo? Então, vamos continuar. E tá aqui, ó. Né? Cada pedacinho desse, ó. Aqui, ó, como eu disse, eu chamei de ΔXi, aqui de ΔYJ, né? Ó, e aqui é o ΔAIJ, né? Seria a área desse pedacinho. Tá certo? Aí o que é que eu vou fazer? Ó? Vou pegar um ponto qualquer aqui dentro, que é esse ponto aqui, ó, XIJ, YIJ, dentro desse quadradinho aí, tá certo? Aí vou pegar a imagem dele, como a gente fez exatamente lá no esquema que eu lhe mostrei, né? Ó, pegando aqui, ó, a imagem dele. Ele vai ser a altura, né? Ó. Aí eu pego um retângulo paralelo à base a partir dessa altura. Aí eu tenho um paralelepípedo que eu sei calcular o volume, que seria o delta xi vezes o delta xj vezes o fxij yij, que seria o z, ij, né? Tá certo? Que seria a altura. Aí eu teria esse volume, tá certo? Pegaria todos esses aqui, né? Ó, somaria o volume de todos. É óbvio que eu não teria o volume real, mas eu teria um volume aproximado, como eu lhe disse. Tá certo? Tá aí. Ó. Não. Esse volume podia ser um pouco maior, um pouco menor. Depende do FXI, JYIJ. Correto? Mas o que eu vou fazer? Vou fazer o M e o N tenderem ao infinito. Tá certo? Quando eu faço isso, eu estou encurtando todos aqueles quadradinhos até se aproximarem o máximo possível de um ponto. Qual o limite disso? Só pode ser o volume. Tá certo? O Riemann conseguiu provar que só tinha que dar o volume, não daria outra coisa. E que ele representou dessa forma, que a integral dupla daquela região de fxydA, não esqueça que o fxy, né, ó, tem que ser maior ou igual que zero. E esse dA, né, ó, é o dx dy ou dy dx. Tá certo? Dependendo de como você tome as coisas, você vai ver qual a diferença de um para o outro. Tá ok? Tá certo? Então, o volume é essa integral dupla. Tá ok? Então, o volume é justamente essa integral dupla, né? Tá certo? Qual vai ser o nosso próximo passo? O que, que nós faremos na próxima aula? Nós veremos na próxima aula exatamente como calcular essa integral dupla. Então, aqui eu tenho a definição e a existência da integral dupla, como o Riemann fez, né? Ó, né? No cálculo 1 era a soma de Riemann, simples. Aqui é a soma dupla de Riemann. Perfeito? Porque a gente vai estar olhando retângulos e não intervalos da reta, tendendo a um comprimento zero. Aqui, quem tende a zero é a área de cada retângulozinho. Perfeito? Então, o que nós faremos? Na próxima aula, nós vamos ver como é que calcula essa integral dupla, né? Como é que calcula esse volume. Tá certo? É claro que, como no cálculo 1, nem sempre, quando você calculava a integral, mesmo definida, dava uma área. Né? Por quê? Porque podia ter parte da função que estava acima do eixo x, ou seja, parte positiva, e parte que estava abaixo, parte negativa. Então, não dava área, você teria que fazer ajustes para achar a área. Aqui, as coisas ocorrem de maneira similar. Para você ter o volume, é necessário que a função toda esteja acima do eixo x, do plano XY. Se algum pedaço dela estiver abaixo, então essa integral dupla não vai dar o volume. Perfeito? Aí, para você obter o volume, você tem que fazer um ajuste, né? E a gente vai ver isso tudo como acontece na próxima aula. Tá ok? Então, até lá.